Olá, meu nome é Yuri Moraes, sou técnico em eletrotécnica, estudante de engenharia elétrica, e esse é o canal ELAB, Eletrônica Objetiva. Hoje estamos aqui para trazer mais um vídeo dentro da nossa playlist Fundamentos da Eletrônica. Hoje nós trazemos um questionamento. Eu tenho um circuito de uma bateria ligado a um resistor. Esse resistor, obviamente, drenando corrente a todo momento da bateria. Mas se eu aumentar a tensão da bateria, a corrente se mantém a mesma se eu estiver com a mesma resistência no resistor? A corrente diminui? O que será que acontece? Para isso existe uma lei da física, chamada Lei de Ohm, tema deste vídeo. Nós vamos agora estudar sobre Lei de Ohm. A Lei de Ohm, ela trabalha com três grandezas. Grandezas essas que já estudamos aqui na playlist. Tensão, corrente e resistência. A tensão, como nós sabemos, é a força que empurra as cargas elétricas. A corrente é a consequência disso quando está em um circuito fechado. E a resistência é o que se opõe à passagem de corrente elétrica. Eu recomendo fortemente de quem não assistiu os vídeos anteriores para entender essa aula que assista, pois pelo encadeamento lógico que nós usamos aqui e a didática desse canal, é bom que se assista os vídeos para que haja um entendimento melhor. Então, e vindo aqui ao quadro, a lei de Ohm é apresentada com essas três grandezas. V é igual a R multiplicado por I, aonde V é a tensão dada em volts, R é a resistência em ohms, I é a corrente em ampere. Então, se eu tiver duas dessas grandezas, pelas variações dessa fórmula, eu consigo descobrir a grandeza restante. Então, aqui no meu circuito que eu apresentei, eu tenho uma grandeza de 12 volts, que é da bateria, e de 6 ohms, que é do resistor. E eu quero saber qual é a corrente desse circuito, qual a corrente que circula aqui do meu circuito. Então, existem duas variações dessa fórmula, que é para descobrir a corrente e para descobrir a resistência. Isso aqui são esses truques, digamos assim, essas manobras da matemática, para que nós possamos, com uma fórmula, nós conseguimos obter mais duas fórmulas. Então aqui eu consigo, através dessa primeira fórmula, encontrar a corrente elétrica e na segunda fórmula encontrar a resistência. Nesse caso eu tenho dado aqui a tensão e eu tenho dado aqui a resistência. Obviamente que eu vou utilizar essa primeira fórmula, que é I igual a V sobre R. Então, I é igual. Qual é a tensão? 12 volts. Qual é a resistência do resistor? 6 ohms. Então, aqui eu consigo obter 12 dividido por 6 dá 2. Então, a unidade de medida da corrente é em ampere. Então, 2 amperes. Então, aqui, o que é que acontece? Em 12 volts, numa carga que drena 2 amperes ligados a 6 ohms. Então, a pergunta do início do vídeo é: e se eu aumentar a tensão, eu aumento a corrente? Eu diminuo a corrente? Se eu mantiver a mesma resistência? E aí? Fica o questionamento. Mas para isso, nós respondemos através dos cálculos. E é muito simples. Se ao invés de ser 12 volts, aqui fossem 24 volts, eu aumentaria a corrente? Eu diminuiria? Vamos ver. Então aqui eu repito desse lado, I é igual a V sobre R. I igual, dessa vez eu tenho, ao invés de 12 volts,
eu tenho o dobro, eu tenho 24 volts. E eu mantive a mesma resistência, 6 ohms. 24 dividido 24 dividido por 6 dá 4. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma corrente total de 4 amperes. Mas, se eu mantivesse a mesma tensão de 12 volts, a mesma tensão de 12 volts, mas eu diminuísse a minha resistência, o que aconteceria? Eu diminuísse aqui para 4 ohms. Então, nesse caso, o que é que aconteceria? Eu mantive a mesma tensão. Dessa vez, eu diminuí a resistência. A corrente será que aumenta? A corrente será que diminui? Vamos aos cálculos. Então, aqui a gente vai usar essa segunda variante da fórmula principal. Então, a segunda não, perdão, a primeira. Então, a gente sabe que I é igual a V sobre R. Então, a corrente é igual a 12 volts, que foi a tensão que eu mantive, dividido por 4 ohms. Então, a corrente é de 3 amperes. Então, nesse caso aqui, eu tenho um seguinte dado. Se eu aumentar a minha tensão e manter a mesma resistência, eu aumento a corrente. Por consequência, se eu manter a mesma tensão, diminuir a corrente, o que é que vai? E diminuir a resistência, eu aumento a corrente. Então, o que é que eu tenho aqui? A corrente, ela aumenta proporcionalmente a tensão, mas a corrente, ela aumenta inversamente proporcional à resistência. Então, quanto menor resistência eu tenho, maior corrente. Quanto mais tensão eu tenho, maior corrente. Então, a tensão é diretamente proporcional à corrente e vice-versa, e a corrente ela é inversamente proporcional à resistência e vice-versa. Aqui deu para entender bem direitinho, mas para que nós possamos exercitar um pouco mais o raciocínio, vamos ao simulador Faustad. Podemos analisar o mesmo circuito que estava lá no quadro, né? E nesse simulador, nós podemos, a gente colocou aqui, ó, que a minha fonte de tensão é 12 volts, aqui o resistor ele é de 6 ohms, então ele está drenando no total 2 amperes. Se nós ativarmos aqui a nossa calculadora, a gente pode fazer aqui rapidamente uma conta bem tranquila, né? E analisar aqui 12 dividido, né, por 6 ohms, 12 volts dividido por 6 ohms, vai dar aqui no total, ó, 12 amperes. E se eu resolvo aumentar aqui a minha tensão, e eu coloco em 24 volts, e eu mantenho a mesma resistência, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui um aumento proporcional da corrente elétrica. Então, se eu voltar aqui para a calculadora, né, eu posso dividir 24 volts por 6 ohms e eu vou obter o que? 4 amperes. Se eu resolvesse, por exemplo, aumentar aqui a fonte, né? Eu quero colocar aqui, sei lá, 48 volts. Eu estou colocando aqui para facilitar, né? 48 volts, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou aqui drenar do meu circuito 8 amperes. Você já nota aqui,
por esse desenho visual em que a corrente ela está mais intensa, né? Então aqui só para a gente ter uma noção matemática, então eu divido aqui, ó, 48 por 6 ohms, eu vou obter 8 amperes. Então esse experimento vem para mostrar justamente, né? Eu coloquei até aqui em cima, né? Até destacando aqui, ó, vou até mexer, né? As 3 fórmulas que são oriundas daquela fórmula principal, né? O U aqui, no caso, representa a tensão, né? Porque em algumas literaturas se mostra que tensão medida em volts, coloca V, e U, em algumas literaturas mostra U, mas quer dizer a tensão elétrica, a diferença de potencial. Tá certo? Então, voltemos ao quadro para analisarmos outra situação. Então, galera, voltando do simulador aqui para o quadro, agora a gente vai trazer uma outra situação hipotética. E se eu tiver a tensão da bateria, eu tenho dado da corrente elétrica, qual seria a resistência? Já que eu não tenho. Então é para isso que eu utilizaria a minha segunda variante aqui, ó, da minha fórmula da lei de Ohm. Então, nesse caso, qual seria a resistência que estaria drenando 6 amperes da bateria de 12 volts? Então vamos lá para o cálculo. Então a resistência é igual a 12 volts dividido por 6 amperes. Obviamente que a resistência seria de 2 ohms. Então, esse resistor aqui seria um resistor de 2 ohms. Mas, se acontecer, ao invés de eu aferir 6 amperes aqui na minha medição, eu obtenho, por exemplo, 4 amperes. Qual seria a minha resistência? Então, vamos ao cálculo. Então, resistência, a gente sabe que é tensão, né? A gente já viu aqui que é tensão sobre corrente. Então, a resistência é igual a 12, já que eu mantive a mesma tensão, dividido por 4. Então, nós sabemos que a minha resistência seria de 3 ohms. Então, veja bem, nesse caso aqui, quando eu vi que a corrente estava menor, era porque a resistência estava maior. Então, notem como são inversamente proporcionais. Vamos agora voltar ao simulador para também ver estas coisas. Voltando aqui ao simulador, nós vamos trazer uma segunda situação, onde eu mantenho a mesma tensão de 12 volts, só que agora eu vou variar a resistência. Quando a resistência está em 6 ohms, eu consigo obter uma drenagem de 2 amperes no meu circuito. E aí, se eu modificar, e aqui eu consigo obter 12 volts dividido por 6, o que é que eu vou obter? 2 amperes. Então, se eu pego e começo a mudar o valor da resistência, se eu aumentar a resistência, o que é que vai acontecer? Eu vou aumentar aqui para 12 ohms. E aí o que é que vai acontecer? Ó? A corrente que eu começo a drenar é menor, é 1 ampere. Porque quando eu pego 12 volts, divido por 12 ohms, eu obtenho 1 ampere, de acordo com a fórmula. Então, é muito interessante que nós possamos analisar essas questões, né? Se eu aqui resolvo arbitrariamente que o valor da minha resistência ela é de 1 ampere, que é que de 1 ohm, melhor dizendo, o que é que vai acontecer? Eu noto que o fluxo sobe muito, vai para 12 amperes, né? Então, se eu for aqui pela calculadora, eu vejo que se eu dividir 12 volts por 1 ohm, eu obtenho 12 amperes. Então, aqui o que é que eu tenho? É a confirmação, através desse simulador, que a resistência elétrica ela é inversamente proporcional à corrente. Porque quando eu tenho uma menor resistência elétrica, há uma maior corrente.
né? Há um impedimento menor da passagem de corrente elétrica quando eu tenho a mesma diferença de potencial. É isso aí, galera. Nós terminamos mais uma aula da playlist Fundamentos da Eletrônica do canal ELAB, Eletrônica Objetiva. Na próxima aula estudaremos sobre potência elétrica. Então, aqui embaixo, né, vai ter na descrição e também fixado no primeiro comentário o link para o download de um PDF sobre a aula de hoje, para que você possa estudar, acompanhar e revisar os conceitos. Lembrando, se inscreva no canal, ative as notificações para você ser lembrado quando nós colocarmos aqui um vídeo novo. Lembra também de compartilhar, de curtir, de deixar o seu comentário. A sua interação é muito importante. Siga-nos também nas nossas redes sociais. Até mais!